o reino dos céus é tomado à força, é tomado por esforço, e algumas traduções é tomado por violência. Para algumas pessoas, é difícil conciliar graça e obras. O que a Bíblia diz a respeito disso? E será que as pessoas interpretam corretamente os versículos que elas mesmas gostam tanto de ficar recitando? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É importante notarmos o contexto destas palavras. O que realmente os autores que citaram essas palavras querem dizer. O reino do céu é tomado por esforço. O que Jesus quis dizer com isso? Veja que Jesus ele fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, é tomado por esforço, e algumas traduções é tomado por violência. O que Jesus quer dizer com até agora? Até aquele momento, o que estava em vigência naqueles tempos era a lei. E para que você cumprisse a lei, você tinha que se esforçar. A lei, ela exigia desempenho e performance do homem. Mas após a morte de Jesus Cristo, iniciou a dispensação da graça, onde somos salvos pela graça e não pelo nosso esforço mediante a lei. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas vamos ver o contexto do que diz essa palavra. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitado de alimentos cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Veja que interessante. O apóstolo Tiago ele não está falando de fé e de obras no sentido de salvação. Ele está dizendo que se você tem fé, verdadeiramente essa fé deve ser manifesta através do seu amor para com o próximo. Ou seja, em nenhum momento o apóstolo Tiago se contradiz com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fala que somos salvos pela graça. O fato de sermos salvos pela graça não significa que não vamos dar bons frutos, que é o que Tiago está se referindo aqui. As boas obras aqui é no sentido de dar bons frutos, de manifestar o nosso amor para com o nosso próximo, de manifestar o nosso amor para com Deus através do auxílio ao próximo. É impossível você amar a Deus, amar o próximo e não querer o bem do próximo, não querer ajudá-lo. É sobre isso que Tiago está falando. E muitas pessoas pensam assim, a fé sem obras é morta, então preciso me esforçar para ganhar o céu. Isso é errado. Pensar dessa forma é errada. Acreditar dessa maneira é equivocado. Para esclarecer de uma forma bem simples, eu quero citar uma frase de Paulo, que diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. A graça de Deus sempre fez com que existisse um remanescente. O que é esse remanescente? São os cristãos fiéis, são os cristãos que permanecem, são os cristãos que perseveram. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro, é a eleição da graça. A graça de Deus faz com que cristãos permaneçam fiéis. Existem muitos cristãos que se desviam, que se afastam. Existem muitas pessoas que se aproximam do corpo de Cristo,
porém não permanecem. O apóstolo Paulo não está falando dessas pessoas. Ele está falando que existe sim um remanescente segundo a eleição da graça. A graça de Deus elege e a graça de Deus capacita a pessoa a permanecer fiel até o fim. E ele deixa bem claro: se é por obras, graça já não é graça. Que obras aquele ladrão da cruz que foi salvo ele teve? O homem viveu uma vida de pecados, até que o seu pecado o levou à morte, e morte de cruz. E aí ele chega para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Que obras esse homem teve? Nenhuma. Ele foi salvo pela graça. Ele foi escolhido pela graça e salvo pela graça, independente das obras. Muitas pessoas confundem o que Jesus disse, que o reino do céu é tomado por esforço. Jesus estava falando da lei. Muitos confundem o que Tiago diz, a fé sem obras é morta, mas ele estava falando da fé e obras no sentido de fazer o bem ao próximo, não estava falando de ser salvo através de obras. A salvação é pela graça, mas se você é um cristão que vive uma fé verdadeira, você vai ter boas obras. Não porque você precisa ser salvo, mas porque você já é salvo. Deus abençoe a todos.